pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Numen Talks. Esse episódio é especial, porque estamos aqui os três reunidos, que é uma coisa rara. O Nagata agora morando nos Estados Unidos. Então a gente vai aproveitar esse momento e trocar com vocês experiências, histórias da Numen, futuro, planos. Vai ser bem gostoso, um bate-papo bem interessante. Então eu entro aqui, né, convidando os meus queridos sócios, que eu os trato como meus irmãos, sou apaixonadas por eles, aproveitar falar um carinho especial que eu tenho por eles. Começar aqui com o Décio. Décio, conta pra gente um pouquinho de você, da sua história, o que você faz aqui na Numen. Boa, beleza. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui nesse podcast. Falar um pouquinho de mim, eu acho que a minha vida inteira eu praticamente trabalhei com SAP, pouco tempo fora do mundo SAP. Comecei no mundo SAP no final de 97, lá ainda tinha 30F, peguei todas as revisões e versões do SAP. Comecei muito voltado na parte funcional, principalmente na parte de controladoria, onde fez praticamente minha carreira inteira aí como consultor, né? Aqui na Numen, eu participei bastante da parte técnica, liderei bastante a parte de pré-venda, apesar de que a gente sempre fazia de tudo, né? A gente sempre se fala isso, mas sim, eu tinha um foco maior na parte mais técnica, na parte de pré-venda. E ultimamente aqui a gente está crescendo bastante, né? Então tem bastante pessoas ajudando a gente. Eu mudei um pouquinho isso aí, deleguei algumas coisas. Tô cuidando um pouquinho de algumas áreas mais de expansão inorgânica aqui dentro da Numen. Mas no dia a dia sempre a gente tá junto aí fazendo algumas atividades, né? Acho que o Décio esqueceu de falar que ele cuidava também da parte financeira, né? Ele tem uma característica, É, vamos dizer assim, econômicas, vamos dizer outro termo, né, Décio? responsável pelo não gasto, né? Principalmente no início, todo gasto adicional era Orçamento base cortado. zero. Orçamento base zero, se sobrava dinheiro, eu falava que não sobrava dinheiro, né? E assim a gente veio vindo. E você, Nagata, conta um pouquinho pra gente da sua história, do que você gosta, né? O que você faz aqui na Numen. Bom, de história, tentando ser bem breve, diferente do Décio, né? Eu não comecei na área de consultoria, depois de formado com engenharia, eu fui militar, uma característica interessante. Mas depois de 5 anos trabalhando na aeronáutica, o Décio me convidou para trabalhar com um tal de SAP, lá Você foi desde responsável, né? 1998. Então, por responsabilidade do Décio, hoje eu tô aqui, Olha aí. né? Foi mal, desculpe. Você foi culpado. Desculpe. Não, responsável. E assim, e a nossa jornada, acho que junto de nós três, a gente já contou em outros lugares, mas eu conheço o Décio então, desde a época da faculdade, há muitos anos atrás. E a ideia eu conheci num projeto em um cliente lá em São José dos Campos, meu primeiro projeto de implementação do SAP. E depois, vamos, chegando para a Numen, entrei em 2012, a convite da Patrícia, da Andrea. E desde, assim, acho que também já a gente vai falar um pouco mais para frente, mais adiantando, sempre tive a vontade de morar fora, né? E a Numen, naquela época a gente não tinha nem ideias do que seria a Numen, mas era bastante pequena. E nós três, acho que junto com a Patrícia, a gente conseguiu trazer os amigos, as pessoas que a gente confia bastante. E estamos aqui, né? Uma empresa de mais de 1.300 pessoas hoje, com muito orgulho e muita satisfação representando a Nume lá nos Estados Unidos. Acho que E fala um pouquinho da sua família. Eles foram com você para os Estados Unidos, seus filhos, sua esposa? a gente foi em 2022, pouco depois da pandemia do Covid. A gente, como empresa, estamos desde 2018, né? Abrimos o escritório lá nos Estados Unidos. Então esse desejo aí era mais ou menos dessa época. E durante o Covid, perguntei em casa, que tal morarmos nos Estados Unidos, mudar daquele plano antigo que estava meio engavetado. E a minha esposa deu maior apoio. Vamos. Ela não falava inglês. As crianças mais ou menos, consultamos as crianças. Crianças, hoje meu filho mais velho com 18 anos, a mais nova com 16. Aceitaram, né? Seja um pouco desse desafio. E estamos há 4 anos, eu diria, bastante felizes, né? Bastante satisfeitos hoje. A esposa trabalhando, falando inglês, Que legal. os filhos adaptados. Filho mais velho fazendo faculdade. Começou a faculdade esse ano, então assim, tá uma vida normal. Nova. Vida nova e E normal normal nos nos Estados Estados Unidos. Que Unidos. legal, que legal. Então, vou aproveitar também, né? Já que eles se apresentaram, falar também um pouquinho sobre mim, né? Sou Andréia, a irmã da Patrícia, que é a fundadora da Numen, que ela fundou em 2009.
E ela que fez a gente se reunir aqui, né, os três. Hoje a gente está aqui porque ela foi chamando um por um para estar aqui. E eu gosto de lembrar dessa história que ela sempre falava para mim, monta sua consultoria. E eu falei, não, já tô cansada dessa vida corporativa, eu estava fazendo outras coisas, até nada a ver com tecnologia. E eu lembro que ela falou assim, eu vou montar, falou para minha mãe, né, para nossa mãe, vou montar e vou dar para Deia. E quem diria, né, que depois de anos a gente estaria aqui reunidos, ela não está aqui com a gente, mas está de espírito, e estamos nós aqui os três reunidos, podendo contar essa história bonita dela, podendo contar a história do que a gente vem construindo com o que ela fundou, e contar a história do que a gente, nossos planos aí para o futuro. Então, eu tenho um maior orgulho de estar aqui hoje com vocês dois, assim, é um presente de Deus, um presente dela. E poder espalhar, né? Porque quando a gente fala, do outro nosso primeiro podcast, eu recebi vários feedbacks e as pessoas, quando querem vir para a Numen, eles escutam e falam assim: Nossa, eu escutei sobre vocês, que história bacana. Então, que a gente possa inspirar os outros também, né? Eu acho que aqui é uma coisa, é uma porta transparente que a gente está se colocando, né, na nossa vulnerabilidade, na nossa transparência, quem nós somos e quem é a Numen. Então, a Numen é isso, né? Então, também trabalho com a SAP há 28 anos, conheci vocês lá em 2000, né? A gente se conheceu em 2000. Eu era desenvolvedora ABAP de vocês, você era o funcional de Não, eu PP. era júnior, eu não fazia muita especificação. É, mas eu atendia programas de vocês, assim, do Décio, de CO. E a gente tinha aquelas histórias, né, naquele cliente grande, aquele desafio lá no ano de 99, Go Live em 2000. Conheci vocês lá e a gente acho que nunca ia imaginar que a gente já está aqui hoje contando a história da Nume, né? São caminhos que se convergiram e deu uma super impulsionada na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, sou muito grata a tudo isso. E essa trajetória de 28 anos de SAP me fez estar aqui e, que nem você falou, né? Poder empregar 1.300 pessoas. Essa, mas, Beleza. podendo empregar as pessoas e impactar famílias, porque daqui eles vão para casa e a gente impacta, e a gente quer impactar positivamente as famílias. Então, essa é a história da Numen, né? Que a gente não só trabalha, mas a gente quer impactar positivamente as famílias e a vida dos nossos profissionais, né? Então, contando um pouquinho da história da Numen, eu falei um pouquinho, né, como a gente se encontrou, como a gente se reuniu aqui, que é através da Patrícia. Fala um pouquinho, Décio, sobre Décio Nagatas, né, sobre um pouquinho da história que reverbera dentro de vocês quando fala de Numen, da história da Numen, né, ou um fato marcante, uma coisa que vocês passaram aqui que fala, olha, para mim a Numen é aquela situação, né? Porque a gente faz projeto, entrega projeto, a gente está em N clientes ao mesmo tempo. Mas o que é a Numen, né, para vocês, assim? Eu tenho algumas lembranças de quando a gente era bem pequenininho, né? Eu acho que à medida que a gente vai crescendo de tamanho, a gente às vezes perde um pouquinho. É difícil manter a essência, né, que a gente tinha lá quando era pequeno, mas a gente se desafia todo dia para tentar manter essa essência, porque afinal eu acho que é essa essência que trouxe a gente até aqui. E uma das boas lembranças que mistura um pouco de dia a dia, com operação, com trabalho, mas também com amizade, é como as comunicações e as conversas aconteciam entre as pessoas. Então, assim, quando a gente estava lá no primeiro escritório, ali, o segundo, na verdade, lá na Queiroz Filho, né? Era muito pequeno, né? Era, assim, basicamente 2 mesas, assim, e todo mundo trabalhava Um pouco naquelas maior que essa mesas. sala. Um pouco maior que essa sala. Era muito pequeno e todo mundo trabalhando junto, não existia trabalho remoto nem nada, então todo mundo escutava o que o outro falava no telefone e tudo mais. Então era muito engraçado, porque era uma pessoa fazendo uma pré-venda no telefone, você automaticamente sabia tudo o que estava acontecendo com aquela pré-venda e tudo mais. E na hora que a pessoa estava falando, né, estava tentando fazer uma venda, eu falei, caramba, mas isso aí, eu vou precisar do consultor tal, vai dar problema aqui ou não vai dar problema lá. Então, e aí quando a pessoa já estava tentando fazer um recrutamento de uma pessoa, você já falou, "Ih, né, pô, parece que a conversa está indo bem, a conversa está indo mal, então já está pensando no plano B, e a comunicação fluía muito, né? E eu acho que esse sentimento de você sim ser especialista, porque você tem determinadas atividades que tem que fazer, mas ao mesmo tempo que você consegue ver o todo, e essa fluidez na comunicação é uma coisa muito legal. Eu acho que para a vida da gente, pessoalmente, e também para a empresa, né?
E essa lembrança que eu guardo sempre e essa lembrança que eu tento sempre trazer no dia a dia. Hoje que a gente está num mundo muito virtual, muito cheio de call, muito cheio de e-mail de um lado para o outro. Podcasts. É, podcasts também, mas até no dia a dia das operações, vou ter que falar com o fulano e tal, já, então manda e-mail, cara, senhores, por favor, tudo é extremamente informal, e às vezes burocrático, e às vezes impessoal, e às vezes não consegue, né, transmitir tudo que tem que ser transmitido, né? Então sei que é impossível voltar naquela situação, claro, crescemos e a gente tem que ter outras formas, mas esse sentimento de que sempre tentar, né, levantar da cadeira e falar com o outro, e juntar as pessoas, acho que isso era a coisa mais legal que tinha, que a gente tenta de alguma forma manter. Trazer ainda, né? Tipo, isso é gostoso. É um pouco do que eu tenho saudades, né? Morando nos Estados Unidos, ainda somos relativamente pequenos, temos escritório, mas eu vou pouco ao escritório, tenho que ir mais, juntar as pessoas. Mas aqui esse convívio de estar aqui fisicamente, acho que tem um valor muito grande, né? Acho que isso é o que eu sinto falta ainda, tá? Então a gente está crescendo, mas ainda temos que construir isso lá fora do Brasil. Falando um pouco do que a Numi representa para mim, ou seja, o que ela é, eu acho que a palavra que resume muito é a confiança, né? Igual a Deia comentou, a Patrícia e a André me chamaram para fazer parte da Numi lá em 2012. Tinha umas 30 pessoas. Eu tinha um padrão, um custo de vida razoável. Eu lembro da Patrícia fazendo contas, assim, acho que dá. Vem na gata. E eu não tive muitas dúvidas, né? Arrisquei, eu investi o meu tempo naquela época, né, de fazer parte da Numen, e com minha experiência, eu sempre fui muito da operação, né, muito da entrega. Eu acho que eu complementei bastante, né? Como o Dess falou, ele é da parte mais de solução, a Andrea mais sempre comercial, tratar os clientes, eu da parte da operação, acho que eu consegui contribuir e aquele investimento, aquela aposta, acho que deu certo. E eu tenho muito orgulho disso e eu sinto muito orgulho quando as pessoas confiam na empresa que somos hoje. Então, o fazer parte, né? Ou seja, eu vejo famílias inteiras trabalhando aqui, marido, mulher, esposo, cônjuge, o filho vindo trabalhar com a gente. Isso, para mim, é a maior demonstração de confiança que as pessoas podem ter numa empresa. Eu acho que isso levou a gente, a confiança dos nossos clientes, né? Eu acho assim, de contratar a Numen desconhecida, que, putz, conhecia as pessoas, conhecia André, o Décio, me conhecia eventualmente, e arriscarem também em contratar a Numen. Então, assim, acho que esse voto de confiança irrestrita, né, das pessoas, entre pessoas, eu acho que é o que representa a Numen para mim, né? Acho que Legal. assim, é tudo. Acho que Legal. confiança é tudo, eu acho. Eu acho que é o que foi que nos uniu, né? Essa primeira amizade, a confiança também. E quando vocês contam essas histórias, me faz lembrar também, sabe? Lá na Queiroz, eu lembro que eram aquelas duas bancadinhas, assim, e eu lembro que um dia que o Rabai trouxe o doce de abacaxi que ele fez, né? Com a casca do abacaxi. Trouxe doce de abacaxi. Aí no outro dia, eu trouxe um pouco de mortadela. Era uma festa. Aí a Patrícia falou, deixa que eu faço café. Gente, que delícia era aquilo, né? Eu acho que simboliza isso, que um pouquinho do resumo do que vocês dois falaram é como que nossas relações eram tão genuínas, tão intensas e com um objetivo muito gostoso de trabalhar e crescer junto. Então aquilo foi reverberando, o que as pessoas falam que reverbera até hoje, né? Dentro da gente e para fora, então de dentro para fora. Então eu acho que a Numen é isso. Para mim também, resumindo, é toda essa história, e eu sou, como cuidava de vendas, tenho muitas histórias bacanas de como a gente ganhou um projeto, a alegria de comemorar, abraçar, a gente chorava quando queria muito ganhar um, né? Que a gente lembra o nosso primeiro projeto S4, como foi legal. Eu sei que o pessoal soube a notícia no escritório, abraçava, carregava o pessoal no colo, e eu lá no hospital, lá fazendo exame. E o comprador me ligando, eu gritando no meio da recepção. Então, tem tantas histórias bonitas, né, que a gente de conquista. Eu acho que começar do zero, né, isso é nossa vida de empreendedor, né? Os empreendedores
que aqui nesse Brasil é tão difícil, a gente começa do zero e lutar, né, por cada centavo, isso que o Décio falou, é só 5, o dinheiro. E é isso, a gente respeita o dinheiro, né? O dinheiro não leva desaforo para casa e a gente respeita isso, é muito cuidadoso com os gastos, com os custos, e fez a gente chegar até onde a gente está aqui hoje. Então, são histórias. Se a gente for lembrar, dá para escrever um livro de tanta história. Agora vai ser pouco, né? Tá me cobrando aqui para eu acelerar, né? Ô, Décio, conta pra gente aqui, né? O pessoal sempre pergunta isso também, né? O Ah, mercado, até interno. Quais são os nossos diferenciais? ah, Que a Numa entende diferente das outras empresas? legal, legal. Vou tentar aqui falar um pouquinho de diferencial, espero que não seja só a nossa visão, mas seja do mercado também, né? É. Mas acho que reverbera bastante, a gente tem bastante feedback em relação a isso. Bom, eu acho que o básico, acho que todo mundo vai concordar que a gente, diferencial grande da gente, começou e sempre foi entrega, né? Delivery. A gente sempre somos todos técnicos aqui, né? A Andrea foi desenvolvedora também, apesar de estar muito focada em venda, então você vê já como que era o time de venda, era um time técnico também, né? E todas as nossas pré-vendas, a maneira que a gente conquistava o cliente era muito em cima de capacidade técnica, entregar realmente com qualidade, não fazendo só a parte técnica, mas também fazendo a parte de negócio, processos e tudo mais. E isso continua, né? Eu acho que isso é um dos nossos pilares. A gente não pensa em deixar isso de lado. Isso é uma coisa que falta muito no mercado, você realmente conseguir entregar aquilo que está prometendo, entregar até a mais, do ponto de vista técnico de processos mesmo, entrega final, coisas acontecendo dentro do cliente, né? Então isso a gente nunca vai abandonar. Esse é um grande diferencial que eu acho que pouca gente consegue replicar no mercado, porque não é uma coisa fácil de conseguir, né? Tem que estar dentro efetivamente da cultura. Eu acho que era engraçado, porque assim, as primeiras contratações da gente foi sempre no sentido de que vamos contratar aquelas pessoas que a gente gosta, que né, a gente se sente bem. E as pessoas, como a gente era muito técnico e gostava de entregar bem, naturalmente a gente trazia pessoas boas que entregavam bem. Então isso foi criando esse grupo de pessoas que têm mais ou menos a mesma vontade de entregar bem, né? Isso acho que passa a coisa da meta, né, do KPIs, é quase uma questão pessoal, né? Eu não vou deixar, né, de entregar bem, né? Isso acho que está muito dentro, por isso que eu acho que é muito difícil replicar isso em outros lugares, sabe? É, mas eu acho que falando um pouquinho até de negócios aí que a gente está passando, Que né? momento que a gente tá de negócio, né? A gente tá no mundo de tecnologia, tá num turbilhão aí, né? E que é bom pra caramba, porque abre muita possibilidade, mas também, né? A gente tem que ficar tentando fazer pequenas mudanças ou mudanças maiores. Então, pô, tem AI entrando, a própria SAP tá se reposicionando dentro do mercado com produtos diferentes, com menos customização, com outros produtos adicionais ao core do ERP, né? Então tem bastante coisa acontecendo. Então, não vamos perder, eu acho, essa questão, eu acho, não tenho certeza, a questão da entrega bem feita, mas a gente claramente está indo num momento de conseguir se especializar em algumas verticais de negócio, né? Porque hoje o conhecimento é tão amplo dentro do mercado SAP e do mercado de negócios que é quase impossível você ser generalista, senão você não consegue entregar nenhum valor para o cliente. Então, determinadas áreas de negócios, a gente tem que se especializar um pouquinho mais para conseguir falar efetivamente com o cliente, explicar as dores deles, entender as dores deles e ter soluções específicas, né? Então, é uma segmentação em termos de negócio, e claro que a gente não vai deixar de atender os nossos clientes atuais, todos eles, mas eventualmente com alguma segmentação maior em certos negócios, né? E também uma diversificação um pouquinho maior de serviços. SAP vai continuar e sempre vai ser o nosso principal carro-chefe, mas a gente sabe que dentro da SAP, mesmo em cima, fora o core ERP que a gente tem, existem outras soluções, e existem outras soluções que a SAP não atende, mas que para o cliente é muito importante, né? Então a gente conseguir entregar uma solução um pouquinho mais end-to-end, não vamos querer abraçar o mundo, né? Então assim, não é que a gente vai deixar SAP, vamos começar a fazer outra coisa, não. Todo mundo conhece a gente é nesse ponto, né, bem conservador. O que a gente está querendo é mudar um pouquinho, em vez de ser 100% conservador, é ser pelo menos, né, 90, 85, e mudando aos poucos, nesse sentido de focar um pouquinho mais em segmentos e diversificar um pouquinho mais em soluções. Sim, isso tem muito a ver com
As M&As que a gente tem feito, com expansão regional também, né? Perfeito. Conta pra gente isso. Você está liderando essa parte de M&A, né? Eu acho que a gente sempre cresceu organicamente nesse mundo nosso de consultoria em SAP, né? Isso é muito bom, né? Mas chega um momento, e principalmente no tamanho que a gente está, para você conquistar novas habilidades, demora muito se a gente for tentar criar isso internamente. Então, a estratégia de crescer inorganicamente está na pauta, está na mesa e a gente sempre está avaliando novas oportunidades, né? Não temos um fundo, uma questão de meta que temos que adquirir, não é isso. O que a gente busca principalmente são outras empresas que têm uma complementariedade em termos de conhecimento técnico, ou abrangência de mercado, ou abrangência regional, mas ao mesmo tempo, e talvez o primordial, é que tenha a mesma cultura da gente, tá? Isso que a gente sempre Sim. fala. Primeira coisa que a gente começa a conversar com as pessoas antes de falar de qual que é o seu faturamento, seu tamanho, é só, vamos bater um papo aí, o que você acredita? O que você acredita que a consultoria faz? Quais são seus valores, Os né? valores? Por que, né, você acha que, né, teve um sucesso ou não teve um sucesso para a gente entender qual que é o viés dele, né? Se esses valores deles batem com o da gente. Porque consultoria é feito de pessoas, não tem jeito. É. Então, E é tão engraçado, né, que eu não sei, é você que como lidera essa frente aqui, mas quando vocês trazem para eu conhecer, é coisa de minutos, né? Ah. Você pega, Ah. né? Você não precisa nem perguntar quais são os seus valores. E coisa de minutos você pega, nossa, eles estão muito parecidos com a gente. Ou não são parecidos com a gente, né? Não é, é intuitivo. O Décio falou um pouco do diferencial técnico, talvez, mas talvez não seja um diferencial de fato, mas é uma característica da nossa cultura, né? E eu acho que isso, na prática, acaba sendo um diferencial. É difícil de um cliente perceber numa pré-venda, numa relação muito fria. Verdade. Então, talvez esse é o nosso desafio, né? Como que porque a gente veio crescendo, como eu falei, na base da confiança das pessoas que conheciam a gente. Hoje, pelo tamanho que estamos, e falando um pouco lá dos Estados Unidos, as empresas, as pessoas não conhecem ainda a Numen fora do Brasil, ou conhecem muito pouco. Então, a gente precisa, como que a gente tangibiliza a nossa cultura, a nossa forma de ser, a forma que a gente trabalha e entrega. A criança falou que a gente sempre se preocupou com a entrega, mas a forma que a gente trata as pessoas para entregar, né? Então, a gente tenta de uma forma bastante colaborativa, né? E as pessoas são comprometidas e responsáveis para entregar. Assim, é o mínimo necessário, mas a gente vê na prática, não vou falar mal das outras, mas falando bem da Numen, a gente é uma empresa diferente nesse sentido de trabalho, né? Sim. De Na nossa senso. história não tem nenhum projeto que a gente nunca entregou, né? Exato, eu me orgulho muito disso, né? Com dor ou sem dor, a gente entrega, a gente não abandona cliente Eu nenhum, falo nem isso. projeto. Entregamos 100% do que vendemos, né, até hoje. Infelizmente, infelizmente são pouquíssimos que tivemos talvez prejuízo financeiro, Mas a gente mas entrega. entregou. Porque reputação é uma coisa, né? Credibilidade é um negócio muito forte aqui com a gente. Isso é um dos que está enraizado, acho que até na nossa cultura pessoal, assim, sabe? Isso é verdade. E pegando o gancho aqui em diferenciais, expansão, Nagata, conta um pouquinho pra gente sobre a internacionalização da Numen. Eu diria que assim, talvez talvez não foi tão explícito, mas eu lembro que a gente sempre falava que era uma parte da estratégia da Numen estar próximo dos clientes fisicamente, né? Uma das condições que eu coloquei para a Patrícia e para a André na época, eu morava em São José dos Campos, né? Lá em 2011, final de 2010, mudei para São José dos Campos. Eu botei a condição que eu gostaria de continuar morando lá, né? E atender os clientes da região. Até na época acho que não tinha nenhum cliente. Eu tinha um cliente, mais uma pessoa, talvez, alocada. Praticamente não tínhamos cliente fora de São Paulo. Então, de uma forma estratégica, né, naquela época, a gente decidiu estar próximos dos clientes, né? Então, definimos um triângulo São Paulo, São José, Campinas. Era a área que a gente tentaria focar, né, para buscar os novos clientes e fizemos isso por muito tempo. Até hoje, eu diria que estamos fazendo. Então, a parte da internacionalização, naturalmente, aconteceu, de fato, em 2018, quando alguns clientes grandes, internacionais, começamos a prestar serviços, né, projetos fora do Brasil, projetos com viagens pontuais e, consequentemente, faturamento virou um problema para esses clientes.
de nos pagar fora do Brasil, porque não tínhamos simplesmente uma entidade legal lá fora. Então, juntando essa, talvez, necessidade de estar próximo dos clientes e a vontade pessoal de algumas pessoas, aí, incluindo a minha, não naquela época que, quando eu pensei em ir, eu falei, não dava para eu sair do Brasil ainda, em 2018, mas sim começamos o processo de internacionalização. Abrimos um escritório nos Estados Unidos, começamos o processo de visto de um dos executivos, do Bruno Julião, né, que está lá, está comigo lá em New Jersey, e começamos. E veio, infelizmente veio a pandemia, né, acho que atrapalhou um pouco esses planos de viagem, demorou-se um pouco mais para a manutenção dos vistos. Foi em 2020, eu comentei, decidi com minha família mudar para lá também, comecei o processo do meu visto. E em 2020 também fizemos aquele planejamento estratégico, né? Contratamos uma consultoria para nos ajudar. E essa consultoria nos forçou a pensar em 10 anos para frente. A gente achou que era muito, eu lembro dessa falando, não, tem que pensar 1 ano, 2 anos. Não, pense em 10. Força a pensar em 10. Então, em 2020, escrevemos, né, com a nossa liderança da época, que um dos objetivos é que seríamos globais em 2030. Então, juntou um pouco do que estava acontecendo desde 2018, né, com essa expansão, interesse de algumas pessoas, mais de algumas pessoas, do que de fato da Numen, mas de estar perto de alguns clientes. E estamos trabalhando com isso, né? Em 2022, ou 21, 22, decidimos, daí, dentro desse plano estratégico mais longo prazo, pessoas também quiseram ir para Portugal, Leonardo Santos, Jean Franco, Leandro Furtado, decidiram mudar-se para Portugal, juntamos essa vontade pessoal, convergência de objetivos, né? Pessoais e corporativos, e transferindo as pessoas para Portugal. Então, hoje estamos lá, e outras pessoas foram transferidas para os Estados Unidos também. Né, o próprio Ricardo Rabai está comigo lá, está um pouco mais distante, está na Flórida. Carlos Pessoa está comigo lá em cima, enfim. Então, o Fernando Pena ficou na Flórida. Então, a gente está nesse caminho, primeiro pé, eu diria, de expansão internacional. E revisitamos, né? Acho que não é um segredo. A gente pode falar que a gente fez uma revisão desse plano estratégico. Contratamos uma ajuda externa. Voltamos anteontem, né? Esse planejamento. E reafirmamos, né, que em 2030 teremos uma presença global. Né? O que significa isso? Significa ter escritórios em todos, pelo menos, 4 grandes continentes, né? 3 grandes continentes aqui nas Américas, Europa e Ásia. Né? Então, o grande desafio. Nossa, desafio O grande desafio gigante, hein, Nagata? vai ser, a gente ainda não encontrou qual dos sócios vai querer morar na Índia mesmo. Está convencendo o Décio a ir para lá, né, Décio? Olha, Eu adoro curry. Mas acho que faz parte, né? Acho que os nossos grandes clientes, né? Para a gente continuar atendendo melhor os nossos grandes clientes, acho que faz parte termos uma equipe, né? Uma fonte de trabalho a partir da Ásia, né? Não vou dizer Índia exatamente, mas talvez Filipinas, né? Mas a gente precisa ter essa força de trabalho localmente lá também, para atender nossos clientes globais, estarmos próximos dos nossos clientes. tá, porque isso faz também parte, trazendo aqui para o Brasil, também a gente está nessa expansão, né? A gente está, qual que é a ambição? 12 escritórios regionais aqui também no Brasil, né? Que a gente revisitou o plano para 2030. Então, a gente está a caminho porque está perto dos clientes faz todo sentido, né? Como a Nagata disse, ter escritórios perto dos clientes regionais. E aí, os globais é um desafio muito, muito maior, né? Porque a gente tem que achar as pessoas, né, dessas regiões que a gente confia para ajudar nessa expansão. Né? E é engraçado, porque assim, tem um lance muito da atração que eu percebo aqui na Numen, sabe? A gente planeja, mas a gente às vezes não sabe como colocar o plano em ação. Mas o lance que você falou do diferencial da cultura, ele tem um fator assim preponderante para o nosso sucesso, porque é o que a gente atrai também. Né? E a gente comunicando agora, olha, a gente tem essa intenção de regionalização, tem aproximado pessoas, essa intenção da globalização aproxima pessoas também que querem, né, como objetivo de vida pessoal, fazer parte desse crescimento. Então,
as coisas simplesmente acontecem. Eu acho que aqui na Numen tem um pouco disso, né? Eu acho que a gente está conseguindo, né? Ou seja, pelo tamanho que estamos, né? E queremos, né, continuar melhorando, não dizer crescendo, mas melhorando, a gente tem conseguido atrair bons profissionais, boas pessoas para ajudar, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe tudo, né? A gente precisa de ajuda de pessoas com mais experiência para ajudar a Numen nessa jornada, né? Você continuar crescendo com sucesso, né? Que a gente sempre teve. Acho que esse é um pouco do nosso plano. É, E, faz. e a internacionalização, acho que só por exemplo, não é que a gente quer estar presente em todos os lugares simplesmente porque a gente quer estar. Eu tenho uma ambição de estar no mundo inteiro, porque isso é legal pra caramba. Né? É tudo isso que a gente falou assim. A primeira coisa, acho que é que vocês começaram, que a gente precisa estar próximo do cliente, né? Fisicamente. A gente gosta disso, a gente acha que isso é um diferencial, realmente estar próximo do cliente, e o cliente, cada vez mais hoje em dia, vai estar em todos os lugares, né? O segundo é diversificação de receita, é possibilidade de expansão, eventualmente ser mais atrativo para pessoas que eventualmente queiram fazer esse movimento, né? É diversificar de uma maneira geral. Então tem uma série de questões aí, né, importantes que levam a gente a fazer a internacionalização. No final ele é o KPI, mas tem muita coisa por trás que faz sentido. Que Não é faz só sentido. eu quero estar lá para falar que eu sou É, global, não, não porque é. isso é A legal. gente não é assim, né? Não é só isso, senão... Acho que tem muito do cliente no centro, né? Também de e Exatamente, convergir, né? Nosso negócio com desejos pessoais, né? É. Como o Nagata queria mudar. Eu acho que o propósito, né, que a gente escreveu em 2018, né, de fazer acontecer, inspirando o melhor das pessoas, eu acho que a gente está conseguindo dar essas oportunidades, né, de aproveitar o melhor de cada um, que a pessoa quer fazer, vai fazer muito bem, vai fazer melhor, né? Então acho que isso é a nossa cultura, né? Faz parte da gente. Esse nosso modelo de expansão inclui também muito pessoas, né? Atrair pessoas certas, né? E reciclar pessoas que também não estão na jornada, né? Nem na ambição de estar crescendo. Aí a gente tem feito isso. Acho que 2025 foi um ano que a gente teve muitas mudanças internas com relação a pessoas, novos executivos, troca de executivos. Foi um momento, eu diria que eu acho que 2025 foi um boom, assim. Eu acho que toda vez que a gente muda de escritório, acontecem grandes mudanças. E esse ano a gente mudou para o escritório, teve as mudanças, parece que ela é como se aproveitasse, como diz o nosso amigo, né? O flywheel, pegou a rodinha da força do motriz da mudança de escritório e aconteceu um monte de coisa também. E esse ano foram 80 novos clientes, então foi também um impacto gigantesco que a gente nem imaginava, né? Porque a gente mudou o time de vendas, mudou bastante coisa aqui. Então assim, eu acho que isso... São as áreas de entrega, áreas de gente. Então, isso nos impulsiona aí para um 2026 que promete muito mais crescimento. O marketing também, aqui com a gente. Podcast que tem que fazer. A parte de comunicação, né? Nós somos os três japas, a gente é muito tímido e a gente está sendo forçado a se comunicar mais, mas estamos gostando dessa parte também. Fale por você. Então, é muito gostoso. Eu vou agora, né, indo para a última pergunta aqui, né? A gente fez uma síntese um pouquinho da Numen, de momento, passado, presente e futuro. Agora vamos para a linha pessoa, né? Todo mundo quer saber, assim, o que o seu eu falaria para vocês, para mim também, 5 anos atrás, sabendo que a Numen está desse tamanho. Lá em 2020. Deixa eu falar primeiro. Antes que falem o que eu tô pensando, mas assim, eu refleti pouco, aquelas perguntas difíceis de se responder, né? Mas cada vez mais a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai dando valor ao que realmente importa. Para mim, acho que pouco que a gente falou, a Numen é uma grande família. E eu, saindo do Brasil, vai fazer 4 anos, então um pouco antes disso que eu falei para mim, é isso, é aproveitar os momentos, os bons momentos, né, junto com as pessoas que você gosta, que você quer estar junto. Eu acho que isso vale em todos os aspectos, né, não só pessoais, familiares, mas profissionais também, e com os clientes também. Então, acho que isso, o meu eu diria para
assim, se preocupar menos com alguns detalhes, que, assim, problemas sempre vão existir, infinitos, mas eu acho que você deve focar em quais problemas realmente você deveria se preocupar para resolver, né? Alguns talvez você tenha que aceitar. E a gente, pelo tamanho que estamos, né, temos pessoas cada vez mais competentes trabalhando com a gente que deveriam assumir a responsabilidade de resolver algum desses problemas. Então a minha dica é assim, vamos selecione melhor, priorize melhor quais problemas você quer fazer parte da resolução, né? Quer buscar realmente se preocupar, estressar, né, um pouco para resolver. Então acho que esse filtro é difícil de fazer, porque a gente como dono, a gente quer resolver tudo. A gente quer estar sabendo de tudo, quer dar palpite em tudo. Isso incomoda, assim, me estressa, sem se perceber, a gente fica mais estressado, mais cansado e estressa algumas pessoas, né? Então, os executivos, as pessoas têm que saber muito bem quais são as suas responsabilidades e pelo tamanho que estamos, né? Que éramos e estamos hoje, acho que a gente tem que dar esse voto, né? De responsabilidade, de confiança, para que as pessoas possam ter o seu espaço para resolução, para crescer. Talvez a minha super preocupação talvez tenha limitado o desenvolvimento de algumas pessoas, inclusive a minha, assim, então assim, acho que poder dedicar parte do meu tempo para outras coisas, para me desenvolver mais com coisas que eu gosto, né? Então, é isso que eu falaria para mim, assim, quando eu falo, agora cada dia eu faço isso, não, isso é comigo, eu deixo para alguém resolver, né? É o conflito que eu vou estar eternamente. E eu quero aproveitar os momentos que eu tenho com as pessoas que eu gosto, né? Principalmente meus familiares, minha esposa, meus filhos. Meu filho, falei, está indo para a faculdade, então talvez o tempo com ele vai ser cada vez menor. Então, assim, tem que aproveitar mais, ser mais intensa o momento que eu estou com cada uma das pessoas que eu quero estar, né? Enfim, acho que é isso que eu falaria para mim. Ah, que lindo, que lindo. Legal. Que eu falo, tem bastante coisa que eu poderia falar, assim, mas, pra mim do passado, mas eu vou pegar um ponto aqui que eu acho que não é uma coisa que eu falaria pra mim do passado, mas é uma coisa que eu acho que eu falo pra mim também recentemente já, e eu acho que é uma coisa um pouco mais que tem a ver com mudança, né? E é meio batido uma primeira parte que acho que a gente tem que se acostumar com a mudança, acho, na vida da gente, seja pessoal, familiar ou profissional, e dentro da própria empresa, né? A gente acaba tendo vários ciclos, né? E sempre os ciclos, dentro desses ciclos, existem mudanças que fazem a gente sair de um ciclo e ir para o outro. Essas mudanças, no final, podem ser boas ou ruins, mas a questão é que a gente nunca sabe a priori o que vai acontecer com aquela mudança. Mas acho que a questão é assim, não tem jeito, acho que se acostumar e ter a expectativa de que as mudanças vão acontecer em ciclos, eu acho que isso é uma coisa que acho que é muito importante na vida de todo mundo, sabe? Porque tira um pouquinho aquela necessidade de se ficar muito preocupado que eventualmente vai vir uma mudança, o que eu vou fazer e tudo mais. A mudança vai vir, vai acontecer, né? Em todas as questões da nossa vida, eu acho. Mas o segundo ponto que eu acho que a mudança tem dois, para mim, eu sou meio engenheiro, então sempre tento racionalizar o negócio, né? Para mim tem duas vertentes, assim, sabe? Tem um ponto da mudança que eu acho que ela é planejável, né? Então a gente pensar lá na mudança, pensar que a gente vai fazer no futuro, com a minha vida pessoal, profissional, e se preparar para isso, que eu acho que é imprescindível, eu acho que todo mundo tem que fazer isso mesmo, né? Então se eu vou mudar ou não vou mudar, e aí realmente racionalizar e criar um plano cheio de metas e trabalhar em cima daquilo, é super, super importante. Mas acho que o segundo ponto que é mais importante é também saber que boa parte é aleatório. Porque senão você fica com uma expectativa de que se eu fizer um excelente plano, tudo vai dar certo. E às vezes você pode fazer um excelente plano, super coerente, e fazer tudo aquilo que está no plano e não dar certo, não sair do jeito que você queria, mas eventualmente aquilo que não saiu do jeito que você queria, você encontrou uma coisa até melhor, né? Então, acho que a nossa vida tem uma questão aleatória que a gente tem que incorporar e saber que ela existe, né? E saber que isso vai acontecer, que não está dentro do nosso controle. A gente não controla tudo, né? A gente não tem poder de controle. É. Então a gente tem que assumir o controle daquilo que a gente tem realmente propriedade para resolver, né? Então acho que Bem por aí. E a gente esquece isso, acho que no dia a dia, né? A gente tem
sempre o pensamento de que planejando as coisas, né, vão sair desse jeito, implementando bem e tudo mais, e tem essa certeza de que as coisas, e que eu acho que tem que ter, porque você achar que é tudo aleatório, também a gente não faz nada, né? Deixa aleatório aí, uma hora vai. Uma hora vai se resolver. Mas eu acho que tem um pedacinho lá, sempre você sabe, tem alguma coisa aleatória que vai acontecer que, né, eu não controlo. Eu acho que isso é legal, pra vida como um todo. Assim. Fica mais leve, né? E você, André? O meu é meio parecido com o que de vocês, assim, a gente nem combinou, né? Hum. Recentemente eu vivi um momento de luto na família e me trouxe bastante reflexão, né? Já tô indo pro meu outro setênio, 57 anos, então a cada setênio diz que vai mudando, né, a cabeça, e eu tô nessa fase aí. O que me fez refletir nesse momento de luto, né? Essa pessoa trabalha a vida inteira e aposenta e vai viajar e falece. Falei, gente, a gente não pode precisar aproveitar a vida só quando aposenta, né? Então, o que eu diria para o meu eu 5 anos atrás é aproveitar microférias, pequenos momentos, né? Não precisa de grandes coisas para a gente poder se divertir ou desligar a cabeça, né? Então, tem isso também. E tem um lance agora, que nem que você falou muito disso, né? De dar espaço para a liderança, mas a Vanessa fala muito isso, né? Gente, acho que por ser 3 japas, a gente é muito exigente primeiro com a gente mesmo. E aí cascateia para baixo numa intensidade igual. E ela fala muito da gente, a dar espaço significa você criar ambiente seguro. Né? Isso para mim é um desafio, porque eu sou ferro e fogo comigo e aí cascateia para baixo da mesma intensidade. E agora eu estou observando mais isso. Acho que juntou o momento do meu novo setênio, dessa experiência de luto, né? De observar isso, de ter né, esses toques, assim, de prestar atenção em gerar ambiente seguro e que vocês falam, dar espaço para as outras pessoas crescerem. É isso que eu falaria para os meus 5 anos atrás. Eu falei, eu tenho muita consciência das coisas, mas eu tenho baixa, às vezes, motivação para mudar. Né? E esse ano, assim, agora, que eu tô tendo tantas transformações que aconteceram esse ano também, né? Até na minha vida profissional, que agora com essa responsabilidade aqui de CEO, eu achei engraçado que eu falei, não vai mudar nada, é só um título no LinkedIn, né? Porque a gente já faz tudo, né? Mas ele muda bastante, porque as pessoas projetam, né, em você alguma coisa, olha, aqui é CEO da Nume, CEO da Nume, e eu falo, poxa, não mudei nada, né? Mas dentro tem uma mudança, assim. Porque você gera você é a imagem da empresa. Então, então hoje eu estou me questionando muito o que eu quero ser. Então, acho que para os meus 5 anos atrás, eu diria para isso que você nem se falou, curte mais a vida, leva a vida de uma forma mais leve. Mas eu só estou conseguindo fazer essa mudança com essa consciência, né? Desses episódios que têm acontecido nos meus últimos meses da minha vida. Então, eu diria que meus 5 anos atrás diria para fazer isso, mas eu não ia fazer, eu me conheço. E é o que meu eu de hoje está me dizendo para o meu eu do futuro. Muito mais estou olhando para isso. O que eu quero ser, o que eu quero inspirar as pessoas, né? Não preciso mais estar nesse lugar de, ó, tem que ser assim, vamos fazer. Não, dá espaço, ambiente seguro para as pessoas crescerem. E o que eu quero inspirar. Então, estou muito mais nessa. O que eu quero aprender, ter tempo para me cuidar, né, como vida pessoal, saúde intelectual, né, aprender mais. E que espaço que eu quero dar para as pessoas crescerem comigo. Eu acho que é isso também, né? E tem um lance que é o meu sonho, que é o Instituto Patrícia Terui, que eu quero dedicar. Então, para eu dedicar para esse sonho, eu tenho que dar espaço para as pessoas ocuparem aquilo que é o trabalho que eles fazem super bem, né? E deixar eles, que nem você falou, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar, e bola para frente. E é assim que a vida segue. Isso Né? aí. Então, que bom, o momento da gente escutar um escutar o outro, assim, é gostoso. Então tá, vou encerrando por aqui, pessoal. Mais um episódio do Numen Talks e nos aguarde para os próximos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu, Prazer aí. até mais. Obrigado dessa ideia. Valeu, Naga, valeu, ideia. E o Nagata não falou que ele queria jogar golfe de sexta-feira. Era um dos objetivos dele, era jogar golfe, que não, porra, hoje nem de joguinho ele joga golfe, mas